No mundo dos negócios, histórias de riqueza e poder têm sempre um quê de mistério e suspense. E a história de hoje é uma daquelas que, quando contadas, deixam todos de cabelo em pé. No vídeo de hoje vamos desvendar a trajetória de um cara que chegou ao topo, tornando-se um dos homens mais ricos do mundo e que de repente viu tudo desmoronar de um jeito surpreendente e assustador. Filho de um ex-ministro de Minas e Energia, ele montou um império com empresas de mineração, petróleo, gás, logística, energia e infraestrutura. Mas a história fica sinistra quando seu império começa a enfrentar problemas financeiros e legais que abalam sua reputação e o seu bolso. Lá pelos anos 2000, o Brasil estava bombando, crescendo economicamente graças às vendas de produtos para o mundo todo e um mercado interno aquecido. Foi nessa época que Eike Batista apareceu como um cara de sucesso, com sua grana e influência só crescendo. Seu grupo empresarial, o EBX, tinha várias empresas que valiam a nota preta na Bolsa de Valores. O sucesso de Eike era como um exemplo de tudo que o Brasil podia ser, mostrando que o país tinha gente criativa e capaz de fazer acontecer. Mas aí, do nada, a história dá uma guinada. O império de Eike começa a desabar de um jeito dramático e inesperado. Então, cola com a gente para desvendar essa história emocionante e cheia de suspense sobre a ascensão e queda de Eike Batista. Mas para entender melhor toda essa história, vamos voltar um pouco no tempo. Eike Batista nasceu em 3 de novembro de 1956 na cidade do Rio de Janeiro. Seu pai, Eliezer Batista, foi um importante executivo e político brasileiro que serviu como ministro de Minas e Energia no governo do presidente João Goulart. Sua mãe, Jutta Furken, era alemã e conhecida por sua elegância e sofisticação. Eike cresceu em um ambiente privilegiado, frequentando as melhores escolas e tendo acesso à educação de qualidade desde cedo. Com apenas 18 anos, Eike foi estudar engenharia metalúrgica na Universidade de Aachen, na Alemanha, onde teve contato com novas tecnologias e ideias que seriam importantes para a criação de suas futuras empresas. A infância de Eike foi marcada por um ambiente de sucesso e influência, mas também por uma pressão para seguir os passos de seu pai e continuar sua carreira de sucesso nos negócios. Sua trajetória serve como um exemplo de como a influência familiar pode ser importante na formação de nossas escolhas e ambições. O auge do império. Quando Eike Batista estava no auge, ele tinha um império chamado Grupo EBX. Era um monte de empresas em áreas diferentes. As mais famosas eram a OGX, que mexia com petróleo e gás, a MMX, que trabalhava com mineração, e a MPX, que cuidava de energia. Naquela época, tudo parecia dar certo para o Eike e sua galera. Eike Batista sempre foi um cara cheio de sonhos e ambições. Ele queria ser o cara mais rico do mundo e por um tempo até chegou pertinho disso. Em 2012, ele era o 7º homem mais rico do mundo, com uma grana estimada em mais de 30 bilhões de dólares. Eike virou um símbolo de sucesso e poder no Brasil e no mundo. Mas ele não chegou lá sozinho. É certo que ele teve uma ajudinha do seu pai e que manjava muito no assunto. Como já vimos, Eike cresceu vendo seu pai trabalhar e aprendeu muito com ele. Mas o que ele não imaginava era que logo as coisas iam mudar e que teria que encarar a maior roubada de sua vida. Será que o que ele aprendeu com seu pai seria suficiente para vencer os desafios que estavam por vir? A queda. Lá em 2013, rolou uma crise econômica mundial que afetou o mercado do petróleo. Os preços caíram muito e isso afetou a OGX, a empresa do Eike Batista que mexia com petróleo. Eles não conseguiram bater as metas de produção e a empresa teve que declarar falência em 2014. A MMX, a empresa de mineração do Eike, também sentiu os efeitos da crise, já que afetou o mercado de minério e ferro. A empresa teve que ser vendida
vendida em 2013, e isso afetou muito o patrimônio líquido do Ike. A crise do petróleo foi um dos motivos que levaram ao declínio do império de Ike Batista. Além disso, outras coisas também afetaram as empresas do grupo EBX, resultando na falência de várias delas e na perda de muita grana do Ike Batista, e o dinheiro que antes entrava agora só sumia. As dívidas foram crescendo e a galera que tinha investido nas empresas dele ficou na mão. Rapidinho a fortuna do Ike foi embora e ele deixou de ser um dos homens mais ricos do mundo. Revisionários, a situação ficou feia por Ike e suas empresas. Alguns fatores que ajudaram a derrubar o império do Ike foram os projetos que não deram certo, queda nos preços da commodities e a desconfiança dos investidores. Com tudo isso, várias empresas do grupo EBX foram à falência ou tiveram de ser vendidas. O império do Ike Batista foi se desfazendo e a situação só piorava. Quando a gente achava que a situação do Ike já estava ruim, ela piorou ainda mais. Em 2014, começaram a aparecer alguns escândalos de corrupção e investigação envolvendo o nome de Ike. Aí, meu amigo, o bicho pegou de vez. Além de problemas financeiros, Ike Batista teve que encarar acusações de corrupção, como o pagamento de propina ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Um golpe final. Ike Batista entrou na mira da Operação Lava Jato, que investigava um esquema de corrupção gigante no Brasil. Ele foi acusado de lavagem de dinheiro e corrupção. A galera dizia que ele tinha pagado propina para conseguir os negócios e contratos com a Petrobras e o governo. Com isso, a reputação do Ike foi pro fundo do poço. Ele foi acusado de pagar 16,5 milhões de dólares a Sérgio Cabral para conseguir vantagens em negócios no Rio de Janeiro. Na época, ele e Sérgio Cabral eram amigos de longa data. Os dois eram vistos juntos em todos os lugares. Mas como diz o ditado, diga-me com quem andas, que te direi quem és. Isso significa que as pessoas com quem nos relacionamos podem influenciar quem somos e as escolhas que fazemos. Portanto, é importante escolher bem as companhias para não acabar em enrascadas como o Ike Batista e o Sérgio Cabral. Ike Batista foi preso em 2017 e o julgamento dele foi um dos mais comentados do país. No fim das contas, ele foi condenado a 30 anos de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Mas mesmo na cadeia, Ike não parou de lutar. Ele tentou recorrer da decisão, mas a justiça não aliviou. Ike também foi condenado a pagar uma multa de 53 milhões de reais. Durante o processo, ele chegou a ficar preso em Bangu 9, um presídio de segurança máxima do Rio de Janeiro. A história do Ike Batista é um exemplo de como a vida pode mudar num piscar de olhos. O cara que era um dos mais ricos do mundo, com um império bilionário, acabou se envolvendo em escândalos e perdeu tudo. A ascensão e queda de Ike Batista serve para a gente refletir sobre ambição, poder e as consequências das nossas escolhas. E aí, visionários, o que vocês acharam da história de hoje? Deixem suas opiniões nos comentários. Outro cara também que passou por uma situação parecida foi o Ricardo Eletro. Então, quer saber mais? Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo agora.